Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos contar sobre a história do personagem bíblico Saulo. Saulo, que tinha o seu nome romano Paulo, nasceu na cidade de Tarso e era um cidadão romano. Quando Jesus subiu aos céus, ele deu ordem aos seus discípulos para que eles espalhassem o evangelho até os confins da terra. Porém, os apóstolos começaram a sofrer grandes perseguições. E Estevão, um dos 7 diáconos da igreja primitiva, ele foi morto apedrejado. Ele anunciava o evangelho de Cristo e falava sobre os ensinamentos de Jesus para as pessoas. Saulo era um dos líderes dessas perseguições contra a igreja. Saulo assolava a igreja, prendia as pessoas seguidores de Cristo em prisões e queria a morte dos discípulos. Mas Saulo, um dia, indo para a cidade de Damasco com a intenção de prender as pessoas seguidores de Cristo daquela cidade e levar para Jerusalém, ele viu uma grande claridade que o cercou, uma claridade esta vinda do céu. E ele caiu no chão e ele ouviu uma voz que dizia para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E a voz o respondeu dizendo: Eu sou Jesus, aquele que tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E Saulo, tremendo e com muito medo, disse: Senhor, o que queres que eu te faça? E o Senhor Jesus respondeu para Saulo: Levanta-te, vai até a cidade de Damasco, e lá será dito o que você deve fazer. Os homens que iam com Saulo pararam, assustados, porque eles ouviam a voz, mas não viam ninguém. E quando Saulo se levantou, ele abriu os olhos, mas ele não conseguia enxergar. Ele estava cego. E as pessoas que iam com Saulo o guiaram pela mão até a cidade de Damasco. Saulo ficou assim, sem poder ver, por 3 dias. E em Damasco morava um seguidor de Cristo chamado Ananias. E um dia ele teve uma visão. E o Senhor Deus o chamava, dizendo: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E o Senhor Deus disse: Vá até a casa de Judas e procure por um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando e ele teve uma visão, em que um homem chamado Ananias entra na casa e coloca suas mãos sobre ele, na intenção de fazê-lo enxergar novamente. E Ananias respondeu: Mas, Senhor, eu tenho ouvido que muitas pessoas têm falado que aquele homem tem feito muitas maldades em Jerusalém com aqueles que creem em Cristo. E agora ele veio aqui até a cidade de Damasco com autorização dos chefes e sacerdotes para prenderem todos os que te adoram. E o Senhor Deus respondeu para Ananias: Vá, porque para mim ele é um escolhido, para espalhar o evangelho, anunciar o meu nome para os judeus, para os reis e ao povo de Israel. E Ananias obedeceu ao Senhor, foi até a casa de Judas, colocou as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, o Senhor Jesus me mandou até aqui. Falou com você no caminho da cidade de Damasco. E ele me mandou aqui para que você possa enxergar novamente e ser cheio do Espírito Santo. Então Saulo se levantou, abriu os olhos, imediatamente começou a enxergar novamente e foi batizado. Saulo ficou alguns dias com os seguidores de Cristo em Damasco. Começou a anunciar o evangelho nas sinagogas, dizendo que Jesus é o Filho de Deus. E as pessoas ouviam a Saulo, mas ao mesmo tempo elas se perguntavam: mas este homem não era aquele homem que estava matando os seguidores de Cristo? Não foi ele que veio aqui para prender e levar para Jerusalém essas pessoas aos chefes e aos sacerdotes? Mas as mensagens de Saulo se tornavam cada vez mais poderosas, e as provas que ele apresentava que Jesus é o Messias eram tão fortes que os judeus que moravam em Damasco não sabiam o que dizer. E os judeus de Damasco se reuniram e quiseram matar a Saulo. Mas Saulo sabia deste plano,
e eles vigiavam os portões da cidade dia e noite. Mas os seguidores de Saulo o colocou dentro de um cesto e o desceram por uma abertura que havia na muralha daquela cidade. E Saulo voltou para Jerusalém na intenção de se unir com os seguidores de Cristo. Porém, todos tinham medo de Saulo, porque não conseguiam acreditar que ele havia mudado, que ele havia se convertido para Cristo. Então, Barnabé veio ajudar e o apresentou aos discípulos. Ele contou como Saulo havia visto o Senhor na estrada de Damasco e tinha começado a anunciar o evangelho com coragem. E depois disso, Saulo começou a andar por Jerusalém junto com os discípulos, anunciando o evangelho. Ele também conversava com os judeus que haviam sido criados fora da terra de Israel. Mas eles queriam matar a Saulo. E Saulo foi levado para a cidade de Cesareia e depois para a sua cidade onde nasceu, Tarso. Em toda a região da Judéia, Galiléia e Samaria havia paz. Cada vez mais o número de pessoas, seguidores de Cristo, aumentava com a ajuda do Espírito Santo. Paulo enfrentou muitas dificuldades e perseguições, mas ele não desistiu de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E ele escreveu 13 epístolas, 13 cartas do Novo Testamento: Romanos, 1 Coríntios e 2 Coríntios, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Gálatas, Efésios, Filipenses, Tito, Colossenses, 1 Timóteo e 2 Timóteo. Saulo se dedicou à pregação do Evangelho a várias regiões do mundo. E ele foi fiel até o fim. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Hoje nós contamos um pouquinho sobre a história do personagem bíblico, Saulo. Se você gostou, deixe o seu gostei, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.